Senhores vereadores, público presente, funcionários da casa, senhoras e senhores que nos acompanham pela transmissão ao vivo do site, do YouTube, da fanpage da Câmara, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Convido o senhor secretário a proceder à verificação de presença dos vereadores. Adriano Jacinto, presente. Carlinhos Labareda. Presente. Dr. João Martellini. Presente. Kiko Aronchi. Presente. Lauro Paladini. Presente. Marcos Canatelli. Presente. Mário Júnior. Presente. Professor Leandro Amitti. Presente. Raquel da Autoescola. Presente. Silvio Freitas. Presente. Valmir Jacomazzi. Presente. Havendo o número regimental para a abertura da sessão, invocando a proteção de Deus, nosso Senhor, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao vereador Silvio Freitas que proceda à leitura do trecho bíblico e convido todos a ficarem em pé. Boa noite a todos. Farei a leitura do Salmo número 100. Aclamai ao Senhor toda a terra, servi ao Senhor com alegria, vinde à sua presença com cânticos de júbilo. Sabei que o Senhor é Deus, Ele nos criou e pertencemos-lhe. Somos o seu povo e as ovelhas do seu rebanho. Entrai nos seus pórticos com ação de graças, entrai nos seus átrios com louvores. Glorificai e bendizei o seu nome. Bom é o Senhor, eterno é o seu amor, eterna é a sua fidelidade. Convido o senhor secretário a proceder à leitura da ata da sessão anterior. Peço a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Está em votação o requerimento do nobre vereador Lauro Paladini solicitando a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Aprovada. Convido o senhor secretário a proceder com a leitura do expediente, iniciando pelos projetos. Projeto de lei número 61 de 2025. Dispõe sobre alterações na Lei Municipal número 3.596/2025 e da outras providências. Data de entrada, 6/8/2025, autoria Poder Executivo. O projeto de lei 61/2025 foi despachado para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação em 6 de agosto de 2025. Projeto de lei 62/2025. Institui o Programa de Inclusão Social no município de Tietê e da outras providências. Data de entrada, 6/8/2025, autoria Poder Executivo. O projeto de lei 62/2025 foi despachado para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação em 6 de agosto de 2025. Subemenda substitutiva número 01/2025. Altera a emenda aditiva número 01/2025. Data de entrada, 6/8/2025, autoria Lauro Paladini. A subemenda lida pelo senhor secretário foi anexada ao respectivo projeto. Dando continuidade ao expediente, convido o senhor secretário a proceder com a leitura dos requerimentos. Requerimento número 228/2025, com vídeo. Requeiro, ouvido plenário, que seja encaminhado ao chefe do Poder Executivo Municipal o presente requerimento, solicitando a criação de um instrumento normativo que incentive e regulamente: 1. A instalação de ecobueiros e ecobarreiras em bueiros existentes nas vias públicas da cidade, como medida preventiva de proteção ambiental e de infraestrutura urbana. 2. A exigência da instalação de tais sistemas como condição para aprovação e ou recepção de novos projetos de empreendimentos urbanos, tais como condomínios residenciais, loteamentos e conjuntos habitacionais. Data de entrada, 7/8/2025, autoria Leandro Amitti. Está em discussão o requerimento 228/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador autor Leandro Amitti. Boa noite, caro presidente, nobres colegas, servidores da casa, pessoas que nos assistem.
aqui presencialmente e as que nos assistem pelas redes sociais. A proposta ela vai ao encontro de uma realidade que já existe em diversos municípios e tem como objetivo a redução de custos mesmo para os sistemas de saneamento, né, e para a própria prefeitura. Então, hoje, em especial no escoamento de águas pluviais, você tem muitos problemas com entupimento, com obstrução de vias, por materiais orgânicos, como folhas, galhos e tudo mais, e também não orgânicos, como garrafas PET e outros. E antes de fazer a proposição, eu busquei fazer um levantamento nesses municípios do custo efetivo disso, até para os loteadores, né, para ver se não era um custo alto. Cada gaiola custa, em média, R$50 para ser feita. É feito parece muito com aquela tela de grelha de churrasqueira, né? É muito parecido com aquilo, funciona em Fortaleza, já existe, Recife, diversos locais. E para os bueiros que já existem é um pouco mais complexo, porque não há um padrão. Mas quando se faz um empreendimento novo, já tem um padrão pré-estabelecido, é padronizado, então tem um custo. Então, pensando no empreendimento de médio porte, teria um investimento de R$2.000, que não acredito que seja altíssimo, para você ter um custo-benefício, né? E ali até atende e facilita, e analisando, inclusive, instrumentos como o Grapuab e outros, eles veem com bons olhos essas iniciativas voltadas à questão ambiental. Então, porque ele impede que, por exemplo, garrafas PET e outros elementos não orgânicos vão para a rede, né, e também em relação à obstrução, alagamento, né, melhora o fluxo, porque grande parte, você vê em São Paulo, grandes centros, o alagamento se dá por conta da obstrução dessas vias de escoamento de água pluvial, né. Então, aqui nós temos tanto para água pluvial, como em pequenos córregos, algo do gênero, eles fazem barreiras ecológicas. Inclusive em Recife, né, quando pode colocar. Inclusive em Recife, pode tirar o som só, tá? Pode ficar sem som, só para a imagem já é o suficiente. A gente pegou um vídeo que até mostra barreiras feitas com garrafa PET para segurar os resíduos. Então o custo também é muito baixo e é feito por pessoas que seriam atendidas por esse projeto que entrou hoje de interesse social, que são projetos que vão trabalhar com pessoas que estão em tratamento químico, algo do gênero. Então é bem interessante, ó. É feito com essa estrutura e, em média, né, em grandes lotes acima de 50 unidades, saem por média de R$50 a R$70 cada unidade. Então é um custo que não é alto, é algo relativamente simples, mas que atende muitos padrões e ajuda bastante. E para a manutenção, tanto da prefeitura quanto do SAMAI, é muito facilitado, porque você tira, coloca, então fica muito mais simples e diminui o retrabalho, porque hoje você gasta horas para a desobstrução de uma via como essa, né? Então, você consegue otimizar o tempo também em relação a esse procedimento. Não é nada inovador da minha parte, na verdade, vi por meio de um vídeo do prefeito do Nordeste, e eu achei muito interessante, então acho que trazer isso para o município com um custo tão baixo, né, e um benefício tão relevante, e vejo que nem mesmo os empreendedores vão ver como um óbice, né, para encarecer o projeto. Na verdade, ele até facilita alguns processos, né. Então, a proposta é essa, gerar uma economicidade para o município, implantar um sistema de controle ambiental aí melhor, né, de controle de poluentes, né, que é muito importante. Muito obrigado. Continua em discussão o requerimento 228/2025. Está aberta a votação do requerimento 228/2025. Requerimento 228/2025 aprovado. Requerimento 229/2025. Temos fotos. Requeiro, ouvido plenário, se oficia o senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe da possibilidade da realização de uma campanha de conscientização com relação à limpeza pública, buscando conscientizar a população sobre a importância da limpeza e do descarte adequado de resíduos e informando sobre os impactos negativos do lixo acumulado e da falta de limpeza nos espaços públicos,
como proliferação de doenças, poluição e péssimo aspecto visual. Data de entrada, 7/2/2025, autoria Silvio Freitas. Está em discussão o requerimento 229/2025. Eu peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Silvio Freitas. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, colegas vereadores, servidores da casa, aos nossos visitantes, sejam bem-vindos, e também aqueles que nos veem remotamente em seus dispositivos eletrônicos. Tietê já ostentou no passado o título de cidade limpa. Hoje, infelizmente, não podemos mais afirmar isso. A cidade cresceu, o uso de embalagens descartáveis, garrafas PETs, cresceu muito. São outros tempos. Mas basta um passeio pela cidade, a pé de preferência, para você ver que a coisa está feia, está muito precária a situação de descarte desse material todo aí. A gente encontra em áreas verdes, na rua, ponto de ônibus, avenida, praça, todo tipo de material. Garrafa PET de todo tamanho, carteira de cigarro, latinhas, plásticos, garrafa de papel, embalagem longa-vida, tem de tudo. Embalagem de isopor, salgadinho e uma quantidade imensa de tabloides de supermercados. É distribuído de uma forma muito desordenada, né? É necessário? Quem pode avaliar isso são os empresários, né? Se tem um bom retorno quando é feita essa distribuição. Eu acho que isso deveria ser limitado ao interior das lojas, ou distribuído de uma forma muito criteriosa fora da loja, colocando na caixa postal, não é? E não descartar de forma, não colocar de forma desordenada. Eu sei de casos que colocaram 8 exemplares do mesmo tabloide na garagem de uma pessoa. Ela ficou revoltada com o desperdício, com o lixo que é jogado fora, com a tinta que é desperdiçada. Então é preciso muito critério nisso aí. E tudo isso aí, que é jogado na sarjeta, na calçada, na rua, quando chove, é carreado para as galerias pluviais, né? E qual é o destino final? Ribeirão e rios. É uma agressão ao meio ambiente. Quando eu digo meio ambiente aqui, não é para a gente pensar em árvore, área verde, não, é o meio ambiente natural e o artificial, aquele que sofreu a intervenção humana. E esse meio ambiente não se defende sozinho, precisa da gente, precisa das pessoas para a preservação. A resposta a isso tudo vem em forma de poluição, enchente, inundação, insalubridade da água, morte de peixes e por aí vai, sem contar o péssimo aspecto visual. Grande parte da população, com certeza, descarta de forma correta, mas há aqueles que precisam ser conscientizados, né, da importância de se descartar corretamente esse lixo. Por isso, a nossa proposta é conscientizar a população sobre a importância da limpeza e do descarte correto, adequado desses resíduos. E como isso pode ser feito? Temos aqui algumas sugestões. Produção e veiculação de vídeos educativos, ações de educação ambiental nas escolas da rede municipal e estadual, capacitação dos agentes de limpeza pública, mutirão de limpeza urbana, com premiação aos participantes, um estímulo, colocação de lixeiras nos pontos de ônibus. O poder público deve contribuir efetivamente para a solução dos problemas, adotando algumas medidas, tais como eu vou elencar agora. Buscar o máximo rendimento e eficiência dos recursos humanos disponíveis, como, por exemplo, substituir a varrição pela retirada manual desses materiais. O tempo que o funcionário leva para varrer 10 metros, dá para fazer a retirada manual de pelo menos 6 vezes isso, não é? Vai lá, um saco de lixo, um par de luvas, e vai retirando e colocando no saco e depois dá a destinação correta para esse material. Outra coisa muito importante
é retirar previamente os materiais inorgânicos antes da roçagem, porque a fragmentação, especialmente de plásticos, permanece ainda impactando o meio ambiente por longo tempo. Deve haver também articulação entre as secretarias de serviço e a de agricultura e meio ambiente, buscando melhor aproveitamento dos recursos humanos e materiais disponíveis. Identificar os agentes poluidores e degradadores do meio ambiente, impondo notificações, multas e restrições pelos danos causados nos termos da legislação em vigor. O Departamento de Meio Ambiente da Prefeitura, conforme determina o artigo 140 da Lei Complementar 09/2019, que trata da organização administrativa, ele designa um funcionário. Artigo 140. O Departamento de Meio Ambiente será chefiado por um servidor efetivo, lotado na respectiva secretaria, designado em função de confiança, ganha um adicional no salário para desempenhar essa função de confiança. E quais são as atribuições dele? Vamos lá. Coordenar as atividades de educação ambiental, exercer o poder de polícia administrativa para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos em benefício da preservação, conservação, defesa, melhoria, recuperação e controle do meio ambiente e dos resíduos sólidos. Fiscalizar as atividades produtivas, comerciais e de prestação de serviços e o uso de recursos ambientais pelo poder público e pelo particular. Promover medidas administrativas e requerer as ações judiciais cabíveis para coibir, punir e responsabilizar os agentes poluidores e degradadores do meio ambiente. Assessorar a administração em questões ligadas à ecologia, ao meio ambiente e ao saneamento. Impor notificações, multas, restrições por danos causados ao meio ambiente nos termos da legislação em vigor. Então, no caso dos tabloides, o poluidor tem endereço, nome e endereço. Uma conversa, uma notificação, uma advertência pode ajudar sem se impor multas, né? Uma coisa mais pesada. Então, dá para fazer. Coordenar as ações de fiscalização ambiental, determinando as ações a serem realizadas pelo Grupamento Ambiental da Guarda Civil Municipal de Tietê. Está tudo normatizado. Está tudo aqui, bonitinho, que o funcionário deve fazer. Não sei se existe esse cargo com o servidor ali lotado. Pode ser que esteja vago e, se estiver vago, é necessário preencher o cargo para que a coisa funcione. Então, está tudo normatizado, é só cumprir. Bom, finalizando, portanto, é fundamental que os agentes públicos ajam com responsabilidade e cumpram suas funções de forma adequada. E a população, de igual forma, deve desempenhar um papel ativo na limpeza pública. Na limpeza pública, na limpeza urbana, na proteção do meio ambiente e na busca por soluções sustentáveis. Muito obrigado. Continua em discussão o requerimento 229/2025. Está aberta a votação do requerimento 229/2025. Requerimento 229/2025 aprovado. Requerimento 230/2025. Requeiro, ouvido plenário, que o Executivo Municipal analise a viabilidade de incluir no planejamento para o exercício de 2026 a aquisição de um veículo com equipamento triturador de poda de árvores e resíduos similares, de modo a permitir a destinação sustentável, geração de receita e maior eficiência nos serviços públicos de manutenção urbana. Data de entrada, 11/8/2025, autoria Leandro Amit. Está em discussão o requerimento 230/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Leandro Amit.
Na verdade, é uma explicação, né, até agora gera o questionamento, mas o município já não tem um picador, um triturador de galhos e podas, é outro nível, nós estamos falando de outro nível, na verdade. Nosso triturador é um triturador de pequeno porte, que ele faz aí os cavacos, né, que podem até ser vendidos, mas ele não produz o produto dele não é algo tão vendável como o que eu estou propondo. O que eu proponho aqui é algo que até vai ao encontro do que o secretário de Finanças colocou, que eu acho que pensa também o secretário de Meio Ambiente, né, em conversa que tive com várias pessoas. Esse triturador é um triturador de porte maior, de grande porte. E por que a aquisição desse maquinário que custa cerca de R$1 milhão para o município? Né? É um valor muito alto, porque tudo que sai desse triturador pode ser comercializado. Então, ele possibilita que todas as podas do município possam gerar renda. Então, ele faz um processo de trituração inicial, né, compactação inicial, e depois tritura, formando uma massa que pode ser usada na agropecuária, para forrar solo, para silagem, uma série de funções que até apresentam no requerimento como um todo. E o que nós temos hoje como material não possibilita isso, e nem a gente consegue comercializar esse material como conseguiríamos. Então, o investimento inicial ele é alto, né? Mas ele é investimento de fato, porque ele vai gerar essa renda, consequentemente, e nós temos um outro fator, ele vai otimizar o trabalho das pessoas que trabalham na poda, porque para carregar, depois de triturado esse material, ele ocupa muito menos espaço, certo, dentro dos caminhões, e a destinação dele é muito mais rápida, porque hoje a gente tem nós temos uma central de transbordo triagem perto da Capuane, que já está bufando, não tem mais onde colocar material, certo? Porque daí o material de MDF, que é contaminante, poluente, não pode ser triturado junto. Nós temos outro material que é de outro segmento que também não pode ser triturado junto. Nós temos lá os colchões e outras coisas mais que também não podem entrar no mesmo pacote. Então, esse triturador, na verdade, conversando com técnicos, especialistas, não sei se Adriano consegue falar, se é do segmento dele também, se ele já viu, ele com certeza ele tem propriedade, que trabalha com máquinas, né? Deve ter visto nas feiras e conhecido mais de perto, mas ele traria uma geração de receita para o município. Então, a gente tem aqui uma iniciativa que é um investimento alto, mas que em um prazo curto conseguiria ser compensado pela venda desses produtos. Hoje, em média, se baseando pelos cavacos de eucalipto que são vendidos, a gente teria, em média, o metro cúbico aí em torno de R$230, R$250. É difícil precisar, com certeza, porque tem que ver material seco, que tipo de material que é, para que meio será vendido, se é para indústria, se é para agroindústria, mas ele tem muitas serventias. E não serve somente para triturar galhos. Então, ele pode triturar outros materiais que também podem ser comercializados, não só os galhos. Então, ele é um investimento, é uma máquina de fácil operação. Eu pude ver alguns vídeos, ver algumas empresas apresentando os seus maquinários, né? E ver quanto ele é versátil em relação a essa utilização. Eu falei dos galhos aqui porque é uma problemática hoje, né? E ele produz em alta rotatividade, então você consegue triturar aquilo muito rapidamente e gerar essa renda para o município. Então, o intuito é desafogar a central de transbordo que nós temos lá e triagem, porque hoje quase não consegue se fazer a triagem de tudo isso, e também acabar gerando uma renda para o município, porque peço uma parte, vereador. Sim. Boa noite, nobres colegas, presidente da... Calma, professor. Está nervoso, hein? Presidente, nobres colegas, funcionários da casa, quem nos acompanha aqui pela internet. Gostaria de saudar a presença dos vereadores amigos aí. Danilo, Felipe César, do grande município vizinho, irmão de Cerquilho. Sejam bem-vindos à nossa casa, estaremos na sua em breve. E, vereador, vamos lá. A pauta hoje está parecendo se direcionar para a questão ambiental do município, né? Se a gente perceber aí os requerimentos tratados nessa noite até agora, todos vão em busca
e de encontro da questão ambiental do município. Essa questão, ele é um problema crônico do município. Por quê? Porque o município, ele é obrigado por lei a dar a destinação correta de todos os seus resíduos, seja inerte, seja reciclado, seja resto de obra, seja agalhada e folhas e galhos, ou seja, por lei ela é obrigada a dar a destinação correta. Esse picador que a gente tem, esse triturador que a gente tem hoje no município, nós temos 2, se eu não me engano. Eles produzem algo que o máximo que dá para ser feito é colocar em alguma estrada rural, ainda que nem é tão muito deteriorada, né? Porque se for uma muito deteriorada, você já não consegue usar esse material produzido por esses picadores. A partir do momento que o senhor apresenta uma viabilidade dessa, eu entendo ser super positivo ao município e entendo também que essa preocupação, essa responsabilidade nossa é também enfrentada por municípios vizinhos. Ou seja, município, por exemplo, como Cerquilho, como Laranjal, Jumirim, ela pode estar fazendo um convênio e utilizando o nosso picador aqui. Vamos lá, a sustentabilidade do projeto, ela é mais do que viável e num plano de manejo, um plano de custo, um plano de divisão aí de custos, ela é totalmente sustentável na questão econômica também. O que facilita ainda mais a quitação financeira desse investimento. Então, conte com o meu apoio, queria pedir autorização para assinar em conjunto e é nesse sentido que a gente tem que caminhar. Hoje o senhor mostra aí que o sair fora da caixa, que é um termo tão usado hoje, ele, além de ser um modismo, ele é a resolução, ele é a mudança da forma de se gerir municípios. E municípios como Paulínia, municípios como vários outros aí, apresentam soluções como essa. Né? Que eu estava vendo o município de Sumaré, eles têm uma usina de asfalto. Não se precisa de uma empresa lá terceirizada, aí, como nós temos aqui uma, em Cerquilho outra, para fazer reparação de rua, buraco ou asfalto. Tem municipal uma empresa de asfalto. Então, eu acho que total dentro das condições do município de Tietê, vai atender nossas necessidades, nossas obrigações e podendo ir até ao encontro do que cidades vizinhas enfrentam também. Uma parte, vereador. Boa noite a todos, nobres colegas, servidores da casa, aqueles que nos assistem aí no plenário e que nos assistem ao vivo pela internet. Coincidentemente, hoje eu estava em Piracicaba e o trânsito estava meia pista numa avenida e estavam usando exatamente um equipamento desse. Tinha um caminhão basculante trucado, de grande porte, esse equipamento acoplado. Aí na frente havia uma equipe podando as árvores, enfim, colocando os entulhos. Esse caminhão estava passando, vinha uma equipe atrás já com soprador varrendo. Então eles fizeram um trabalho que iam tirando os cones, estava tudo prontinho, arrumadinho, limpinho. É diferente do que a gente vê hoje, aí o pessoal joga aquela galhada e fica aquela bagunça, e fica, daqui a pouco, enfim. Então eu acho de grande valia, também queria assinar em conjunto com o nobre vereador, como ele citou, o trabalho com máquinas, né? E nós temos muitos fornecedores que fazem esse tipo de equipamento, porque tem sido algo que realmente, dentro dessa visão de mercado, né? Você pode produzir e trazer recurso para a cidade através desse equipamento. Então é um investimento realmente e traz, eu não tinha visto ele trabalhando nesse de grande porte e coincidentemente hoje eu vi. E realmente faz um trabalho formidável e cortam e trituram os galhos grandes, tronco, e fica realmente, o caminhão sai, volta, encosta outro, então você tem uma produção numa avenida grande, você consegue limpar, organizar. Então eu acho de grande valia pensar-se com muito carinho nessa possibilidade, né, para que a gente possa ter ainda, como o Silvio falou, né, nossa cidade já foi dita como cidade muito limpa, muito organizada, né, e começa por aí, né, você ter uma boa
um bom trabalho de paisagismo, né? De você cortar, organizar e deixar tudo em ordem. Então, isso eu acho que traz benefícios a médio e longo prazo para a cidade, né? Isso consegue ter, e aproveitando já o ensejo, como eu visito muitas empresas, hoje a maioria das indústrias, seja química, olaria, cerâmicas, caldeirarias, usam cavaco. Hoje eu atendo muito a região ali de Buri, Itapeva, toda aquela região. Hoje produz muito mais cavaco para toda a linha de produção alimentícia, enfim, de toda a cadeia produtiva. Hoje a maioria das caldeiras são movidas a cavaco. Então hoje é um produto que realmente vai ter destinação com custo, porque tem uma demanda muito grande e tem uma escassez de produto. Tanto que tem que se trazer de longe, né? Isso onera frete, diversas coisas que acabam prejudicando aí. Então, se tiver um produto desse com custo bom, eu entendo que a maioria dos empresários da região vão aderir a essa ideia. Obrigado. Essa é uma parte? Sim. Boa noite a todos, nobres colegas, presidente, pessoas que assistem aqui no nosso cenário, Danilo, Felipe César, sejam sempre bem-vindos, né? E o pessoal que assiste pela internet, e os funcionários da casa também. Então, esse descarte que você falou, Leandro, inclusive, a maioria sabe que eu tenho uma marcenaria, minha esposa tem, e a gente descarta o resto de marcenaria nesse lugar aí da prefeitura. E com essa máquina que você acabou de falar aí, a gente, triturando esse resto de MDF, que aqui em Tietê, só em Tietê, eu acredito que tenha mais de 40 brincando assim por cima de marcenarias, né? E com esse pó de serra é vendido para as empresas, né, que fazem aquele tipo de um briquete, tá? É uma prensa, tá? Prensa esse pó de serra, e esse briquete depois é vendido para as grandes indústrias que têm as suas fornalhas para tocar as suas empresas, né? Então, financeiramente é muito viável isso aí. Isso aí vai se transformar rapidamente em uma coisa bem lucrativa, né? Eu apoio completamente o seu requerimento, Leandro. Peço para você escrever junto, tá? E é isso que além da parte ambiental, é a parte financeira que eu acho que vai ter muito valia para a cidade de Tietê. Muito obrigado, Leandro. Encerrada a minha fala. Continua em discussão o requerimento 230/2025. Está aberta a votação do requerimento 230/2025. Requerimento 230/2025 aprovado. Quero aqui agradecer a presença dos vereadores da cidade de Cerquilho, né? O Danilo Posse e o Felipe César. Seja sempre bem-vindo. Requerimento 231/2025. Temos foto. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe esta Casa de Leis quando a prefeitura irá providenciar os devidos reparos na escola Zezé Giovanetti, no bairro Bertola, para a resolução urgente de problema de infiltração. Requeiro também que providencie com a máxima urgência a devida solução para o problema de invasão de pombos no ginásio de esportes da escola, com a colocação de telas e conserto da porta principal. Data de entrada 11/8/2025, autoria Carlos Labareda. Está em discussão o requerimento 231/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador autor Carlinhos Labareda. Nobre presidente, nobres colegas, servidores da casa, todos aqueles que nos acompanham, a visita aí ilustre dos vereadores da cidade vizinha, todos aqueles que nos acompanham na rede social, na internet. Já é um pedido que não é de hoje, né? Essa situação da escola. Uma parte já foi solucionado, tenho acompanhado de perto, mas os alunos muitas vezes ficam
inviabilizados de realizar uma atividade física, porque tem muitas fezes de pombo. Quando dá-se o horário para ir fazer a educação física, o esporte físico ali embaixo, fica sem condições de fazer devido a muitos pombos. Visitando o local, vi que tem lá uma tela já, só que a tela, segundo os servidores, não é suficiente para tapar ali. E fora que se coloca uma tela, tem um portãozão na parte de baixo, numa das fotos dá para ver, que está aberto. E aí coloca a tela e os pombos entram. Na frente dessa escola tem um baita de um barracão, não sei nem de quem que é, mas barracão enorme ali. E os pombos também ficam ali. Ou seja, é tapar ali, eles vão para o outro lado. Quando abre aqui, eles vêm para a escola. Então, quero pedir aí ao nosso executivo aí uma atenção. Vídeo também nas situações, gesso caindo nos banheiros aí, né? Algumas situações aí que precisam ser vistas urgentemente aí, até para se evitar acidentes. Não tirei fotos, mas essa escola lá na José Giovanetti, ela é de piso. Se algum vereador já foi lá, deve ter visto. Tem muitos pisos quebrados, né? Soltos. Eu até brinco, se uma criança vem de chinelo, escorrega nesse piso aí, o corte é certo. E é um corte profundo, se vier a acontecer, né? Todo mundo sabe que piso corta, que é uma maravilha, né? É uma lâmina no chão. Então, quero pedir aí ao executivo que dê uma atenção aí para essa situação na escola José Giovanetti. Muito obrigado, presidente. Continua em discussão o requerimento 231/2025. Está aberta a votação do requerimento 231/2025. Requerimento 231/2025 aprovado. Requerimento 232/2025. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com o SAMAI, informe esta Casa de Leis o que segue. Quando será instalado pela concessionária Electro o transformador para alimentar com a energia necessária a distribuição de água do poço perfurado recentemente no loteamento Terra Azul? Qual a vazão do poço perfurado? Qual a data prevista para o poço estar em pleno funcionamento, abastecendo os reservatórios? Data de entrada, 11/8/2025, autoria Carlos Labareda. Está em discussão o requerimento 232/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Carlinhos Labareda. Senhor presidente, no nosso bairro, toda sexta-feira à tarde, a partir das 2 horas da tarde, ficamos sem água. Até aproximadamente umas 8 horas, 8h30 da noite. No sábado, a partir das 8h30 da manhã, 9 horas da manhã, as partes altas, onde eu moro e outras tantas pessoas, fica sem água. 8 horas da manhã no sábado. E volta somente 8h30, 9 horas da noite. Domingo, idem. Quando foi perfurado esse poço aqui, estou apontando lá, quando foi perfurado esse poço que estou citando aqui, a ideia era que esse poço de imediato resolvesse a nossa situação. Porém, segundo informações, a ligação que foi feita desse poço foi feita uma ligação direta, não entendo muito bem, que superaqueceu a fiação. Então foi solicitada, segundo os responsáveis, para a Electro colocar ali um transformador. E este requerimento, ele vem exatamente para isso. Perguntar para a Electro, ou a prefeitura, perguntar a Electro quando que vai ser instalado. Porque estamos ainda no inverno e a água na sexta, sábado e domingo está faltando. Em especial nas partes altas. Quando chegar o verão, aí não vai ser o sexta, sábado e domingo, vai ser segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e assim por diante. Espero que tenha-se uma resposta. Falei com... Até então me falaram que eram dos responsáveis, né? Da Electro. Até então, disse que não sabia de nada desse transformador. Então, falei, vou oficiar, porque estou perguntando
diretamente, não está por fora do que está acontecendo. Então vamos oficiar, vou fazer um requerimento para entender, porque é a solução para o nosso bairro, a falta de água do nosso bairro. É esse poço. Se esse poço é perfurado e não manda água para o reservatório, não adianta nada, né? Então, esse requerimento é para que a Electro dê aí uma resposta aí para que ver quando que vai sair essa. Mais uma vez eu repito, estamos no inverno, gente. Esse dia, hoje mesmo está faltando água, mas hoje eu entendo, hoje e ontem, alguns dias atrás, que provavelmente deve ter um vazamento muito grande numa adutora, né? Porque não é normal no inverno faltar água numa segunda, numa terça-feira, como estamos sentindo lá. Então, o SAMAI está lá revirando o bairro de ponta cabeça para tentar achar esse vazamento. Porém, vai achar o vazamento. Vai chegar na sexta, no sábado, no domingo, não vai ter água mais uma vez. Parte Alta, Rua Vila Nova, Rua São Pedro e tantas outras ruas no Cornélio Pires, inclusive Esquateguasa, João da Silva, Antônio Prestes de Toledo, todas essas ruas, infelizmente, nesses dias que eu citei, não se tem água. A água, ela vai para a parte baixa e essas partes mais altas, ficamos aí sem... Quer falar, vereador? Então, espero aí que tenha assim, uma resposta muito positiva com relação a essa necessidade que tanto nós enfrentamos no nosso bairro São Pedro. Peço uma parte, vereador. À vontade. Eu quero primeiro parabenizar, né, e assinar em conjunto. Eu sei exatamente o que o Carlinhos está falando. Sou pastor de uma igreja na rua que o Carlinhos mora. Nós temos uma média de sábado, umas 350 pessoas no culto. Imagina sem água. Todo final de semana é a mesma coisa. Já colocamos 2 caixas d'água e mesmo assim falta. E realmente aí nós temos aqueles refrigeradores, né, que são movidos com água, né? Eles usam água e a gente não está podendo usar, ainda bem que é inverno, porque vai chegar no verão, é o que no espaço que não é tão grande, 350 pessoas, se a gente não tiver aquele climatizador, é igual pinto na granja, vai morrer tudo cozido, não tem o que fazer. Então eu quero assinar em conjunto mesmo e precisamos dessa solução, porque realmente, e a gente tem relato de pessoas que são ali do bairro, que a pessoa trabalha a semana inteira, aí chega no sábado, ela não consegue lavar roupa, vai conseguir lavar à noite, não consegue limpar a casa, é um transtorno. Então, realmente, né, a gente apertar essa turma aí para ver se consegue ter uma resposta plausível, né, para que isso realmente aconteça. Obrigado, vereador. Imagine, nobre colega. E é isso. Estamos aí confiantes que teremos uma resposta positiva, e não somente a resposta, mas uma ação para que tenha-se uma solução o mais rápido possível. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento 232/2025. Está aberta a votação do requerimento 232/2025. Requerimento 232/2025 aprovado. Requerimento 233/2025. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia ao prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe da possibilidade da transformação das faixas de pedestre existente na Avenida Fernando Costa em faixas elevadas, ou da instalação de redutores eletrônicos de velocidade ao longo da avenida, especialmente no trecho compreendido entre as esquinas com a rua Júlio dos Reis e Luiz Fernando Diogo. Data de entrada, 11/8/2025, autoria Adriano Jacinto. Está em discussão o requerimento 233/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador autor Adriano Jacinto. Acho que é de conhecimento de todos, né? Acho que todo mundo já deve ter recebido essa reclamação recorrente. Primeiro, era a avenida que estava toda esburacada, bagunçada, detonada por muito tempo. Beleza. Arrumaram a avenida. Ficou linda, bonita, estão revitalizando, tem os quiosques, está tendo um ambiente ali muito aconchegante nos finais de semana.
Sábado tem ali sonzinho ao vivo, tem os barzinhos, enfim, é um ambiente que legal que Tietê não tinha. Então, parabéns, né? Tá sendo feito um trabalho realmente de revitalização numa área que está então degradada. Muito interessante, muito bom. Porém, virou pista de corrida. Virou pista de corrida. E parece aquelas pistas de arrancada, né? 400 metros, sai ali do Fernando Diogo ali, vai até na esquina do Zômpero. E aí nós estamos falando de um ambiente onde tem muitas pessoas, numa sexta-noite, num sábado, num domingo à tarde, onde todo mundo está ali para se divertir. Então as pessoas estão mais relaxadas, estão mais tranquilas, ninguém vai ficar olhando se está vindo carro. Há uma certa tranquilidade das pessoas porque o local sugere isso. Então as pessoas estão ali para se descontrair. Não é para ficar prestando atenção se você vai pôr o pé na faixa, o carro vai passar em cima de você. Não é esse intuito. Já que nós não temos possibilidade de fazer algo tão complexo, uma lombada elevada, bem feita, sabe? Porque realmente a pessoa tem que reduzir para ela passar naquele local. Ali tem 2 faixas de pedestre que há ali para cruzar a rua, e é algo tão simples, porque, graças a Deus, nós não tivemos nenhuma tragédia ainda. Sabe uma parte? Fica à vontade, vereador. Semana retrasada eu estava lá, sabe? Estava lá e um descuido de uma mãe, o menininho saiu, tentou atravessar a avenida. Foi por pouco. E a gente já vem falando isso aí há tempos aqui na casa. Ou um redutor de velocidade, ou a própria lombada que já tinha lá, né? Ou uma elevada. Sim. E por enquanto não aconteceu nada. Tomara a Deus que não aconteça, mas que está muito perigoso, tá? Queria subscrever junto com o senhor. Fica à vontade. Então eu entendo que, nós temos algo que é evidente, né? É real, todo mundo sabe disso. Só que ninguém está tomando providência. Se realmente então, nós não temos verba para fazer a lombada, nós não temos condição de colocar um radar ou uma fiscalização eletrônica. Gente, vamos colocar uma viatura ali, pelo menos, da Guarda Municipal, pelo menos nesses dias. Aí vão alegar que não tem efetivo. Então espera-se a tragédia anunciada acontecer para tomar providência. É aquela história, né? Fica à vontade, vereador. Vereador, a gente está passando por algumas situações que aonde tem recapeamento, se tinha lombada, a lombada é retirada. É inacreditável. No São Pedro foi exatamente isso. Recapearam o Bandeirantes e aí as lombadas não colocaram as lombadas. O que está acontecendo? Será que no edital não prevê? Tem que colocar a lombada de novo no lugar? A prefeitura tem que ter outro custo de colocar uma lombada, de contratar uma outra lombada? Não é possível, gente. Se tinha lombada ali, era porque era necessário. Aí foram, recapearam, não tem lombada. Obrigado. Então fica aqui o meu pedido, né, para os nobres colegas, que a gente possa realmente cobrar isso. Cobrar. Porque hoje é um ambiente de alegria, de felicidade, de descontração. Vamos cobrar para que não torne-se um ambiente de choro e de luto. Porque é uma tragédia anunciada, gente. É uma tragédia anunciada. Então vamos trabalhar para que isso se continue, né? Num local gostoso. O Robin falou que teve lá, é um ambiente bom, agradável, enfim. Então vamos Adriano, unir. Vou pedir uma parte que assim eu falo pouco, tá? Eu me limito. Primeiro, gostaria de subscrever o seu requerimento, mas acho que o outro ponto é a gente propor um diálogo mais frequente entre a Casa Legislativa e esses órgãos, o órgão de trânsito, a Secretaria de Trânsito, porque nós somos que recebemos as maiores demandas, né? Frequentemente eles procuram o vereador por causa da lombada, eles procuram o vereador por conta do trânsito, dos riscos que há. Então, acho que é muito importante a gente propor essa escuta, não só a audição, porque a audição é algo muito superficial, né? A escuta é algo mais profundo. Essa escuta que gera uma ação transformadora. E caso eles tenham um argumento contrário que justifique
a não mudança de algo, que essa justificativa seja apresentada e que seja convincente para os outros. Senão vai ser sempre uma ação recorrente nossa de requisitar mudanças, de requisitar colocações de faixas, requisitar uma série de fatores, né? Eu vendo a lei de trânsito há pouco tempo, vi que nem todo lugar pode ter lombada, nem todo lugar pode ter faixa elevada, tem um número de aclive e declive que tem que ser respeitado, uma série de fatores, mas acho que se nós temos uma equipe técnica dentro da Secretaria de Trânsito, né, que ela possa ter esse contato com os vereadores que estão recorrentemente fazendo isso. Eu acho que uma reunião daria cabo, uma reunião estratégica de levantar todos esses casos e, consequentemente, buscar sanar essas problemáticas no município. E se o problema é, de fato, mão de obra, se é orçamento, o que quer que seja, nós temos consciência dessa condição, nos facilita na busca de recursos, na busca de pessoas e de ações que possam auxiliá-las de alguma maneira. A função da Casa Legislativa também é prestar esse auxílio, né? Então fica Peço aí. uma parte, vereador. Fica à vontade. Vereador, é bastante prudente o requerimento que o senhor traz essa noite a essa casa. E eu, como vereador da base do prefeito Júnior Regonha, eu não entendo o que o departamento de trânsito do governo dele faz. Na verdade, parece que ele não tem um departamento de trânsito. É uma lástima o que acontece. Sabe, nós vemos cidades vizinhas, por exemplo, Cerquilho, a rua principal do comércio deles lá se tornou uma única, que é a rua da prefeitura, do Galo ali. Nós vemos Boituva, a rua principal lá, que é a Cesário Mota, que é do comércio, que explode, que virou uma única. Aqui a gente não consegue mudar uma mão de rua, aqui a gente não consegue pôr uma lombada, não consegue pôr uma faixa no meio da rua. A Beira-Rio que o senhor cita não tem a faixa que delimita que esse vai e esse vem. Ou seja, parece que está inacabado até hoje. Talvez seja por isso que o prefeito inaugurou a obra até hoje. Não tem uma faixa separando, você vai, você vem. Realmente aquilo ali virou um lugar de arrancada, virou um lugar de medir força, que o motor é mais potente, e por aí vai. O que fica estranho é que nós estamos falando de um setor vital da administração pública e que envolve um custo muito baixo. Tipo, uma coisa é você fazer uma obra, um viaduto, uma ponte que vai milhões, outra coisa é você fazer uma faixa na rua, colocar uma placa. É isso que nós estamos pedindo, é um negócio pequeno, só que é um negócio vital. A partir do momento que tem um atropelamento, que tem um acidente, uma pessoa fica aí paraplégica, uma pessoa perde alguém, sabe, é irreparável. Ao passo que hoje está nas mãos da prefeitura de ela tomar cuidado com a situação e ela não toma. Existe uma lei que foi feita aí há muitos anos atrás, onde ela obriga os novos empreendimentos aqui já virem com lombada. Então, o empreendedor, o loteador, ele vai lá na prefeitura, ele pergunta para a secretaria competente, aonde eu tenho que fazer lombada? Então, você faz aqui, 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 aqui. A pessoa que for fazer o loteamento, ele já tem que entregar o loteamento com a prefeitura com essas lombadas. Para quê? Para tirar da costa da prefeitura. O cara está fazendo, é mais fácil para ele fazer o empreendimento com a lombada lá já. Agora, nós temos lugares em Tietê que tinha lombada porque havia necessidade e hoje não tem mais. A Beira-Rio, ela tinha lombada. Então ela deixou de ser perigosa? Ela passou a ser segura só porque mudou o asfalto? Pelo contrário, ela ficou mais perigosa ainda, porque hoje você pode correr que não tem buraco. Antes você não podia correr por causa do buraco. É melhor, né? Então eu acho que nós já estamos aí com 8 meses de governo e esse departamento do governo precisa começar a funcionar. Porque está sendo matérias de requerimentos onde era para ter a percepção do município, do governo. Não era para a gente estar trazendo isso aqui. Mas, como não se olha, como não se tem esse cuidado, a Câmara apresenta em forma de pedido. Obrigado.
Eu concordo com o nobre vereador em todos os aspectos, porque é evidente. E nós não podemos ser omissos. Algo que está evidente e nós temos que lutar para isso. Então eu concordo com o vereador Leandro que nós temos que ser mais contundentes em relação a isso, porque é um tal de estão em estudo, está em análise e não vai para lugar nenhum. Só isso, vereador. Obrigado. Continue discussão, requerimento 233/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Carlinhos Só Abaredo. para concluir o que eu estava falando e deixei passar, hoje eu estava vindo, e vai de encontro exatamente com o vereador Kiko falou. Eu estava vindo pela avenida e um carro do nada encostou do meu lado, como se fosse duas mãos para vir, uma belezinha. Eu dando seta que eu ia entrar à esquerda e o carro na minha traseira. Eu fiquei pensando, será que esse abençoado não sabe que aqui embaixo vai para lá também? Mas não tem a sinalização. Como o vereador bem frisou, não tem a sinalização lá embaixo. Não tem a lombada, não me entra na cabeça asfaltar lá e não botar a lombada de volta. Se tinha lombada era necessário, gente. E fizeram isso no Bandeirante inteiro. Asfaltaram lá e tiraram as lombadas. As lombadas da rua. Lá foi uma guerra para colocar depois. A da Rua São Pedro e tantas outras ruas. Tem rua que nem foi colocada de novo a lombada. Tinha lombada, não foi colocado. Aí o morador está lá na alma da gente, para a gente tentar colocar de novo a lombada. Assim, tinha abençoada da lombada lá. Obrigado, senhor presidente. Continue discussão, requerimento 233/2025. Está aberta a votação do requerimento 233/2025. Requerimento 233/2025 aprovado. Requerimento 234/2025. Requeremos, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, adote as providências necessárias a fim de manter sempre adequada a limpeza e conservação do cemitério municipal. Requeremos ainda que informe se a função de confiança de coordenador do cemitério municipal já foi preenchida e desde qual data. Data de entrada 11/8/2025, autoria Valmir Jacomazzi e Kiko Aronchi. Está em discussão o requerimento 234/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Kiko Aronchi. Vamos lá. A gente tinha aqui nos mandatos passados aquela sensação de que só varre onde a procissão passa. Então você dá um tapa no cemitério no Finados, você dá um tapa na ponte no Encontro das Canoas, você dá um tapa aqui em cima na época do São Benedito, você dá um tapa perto de alguma coisa onde vai acontecer alguma coisa. E o Dia dos Pais aconteceu, o cemitério foi visitado por muita gente. Muitas pessoas que são de fora vêm e visitam seus entes queridos. E também quem mora aqui pode ir, né, numa data como essa, visitar o cemitério. E o cemitério, a partir do momento que ele está mal cuidado, é difícil você não notar. Por quê? Porque é um equipamento público municipal estático. Qualquer coisa que está fora da sua normalidade é visível, é aparente. E o cemitério nosso não estava de forma apresentável. Nesse domingo, que foi Dia dos Pais, e muita gente esteve lá. O que a gente pede? Existem os funcionários públicos municipais que trabalham no cemitério. Eles têm que manter em ordem o cemitério. Se não tem como, se eles não foram concursados para isso, alguém precisa cuidar desse cemitério. Nós já temos problemas crônicos de não se ter lugar para enterrar vaga social,
onde a prefeitura gasta cerca de R$3.000 por pessoa que ela precisa enterrar num cemitério privado. Nós temos problema de mais de 500 terrenos que são hoje sem proprietários, a família já não está mais aqui, já não existe mais ninguém, ou seja, a prefeitura podia voltar a ser proprietária do terreno de forma legal. E a prefeitura, ela até então, ela não fez nada nesse sentido. Então, existem problemas mais difíceis, mais crônicos, mais burocráticos de serem resolvidos. Agora, a manutenção, a limpeza do cemitério é o cotidiano, é o dia a dia. E ele tem que estar limpo. Seja com resto de obra, seja com resto de flor, seja com resto de qualquer outro tipo de material. O cemitério tem que estar limpo. Então, é nesse sentido que o vereador Valmir traz o requerimento, eu assino em conjunto com ele, pedindo para que a prefeitura tenha cuidado com o nosso cemitério público municipal. Continua em discussão o requerimento 234/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador autor Valmir Jacomazzi. Muitas pessoas me procuraram, né, a respeito da limpeza do cemitério, né? Então eu vim colocar esse requerimento, acho que há vários anos já que vem com esse requerimento, eu acho que a gente tem que dar um basta. Eu acabei conversando com outras pessoas, até os nobres colegas estão aqui hoje. Eu vou falar de Cerquilho, né? Cerquilho, pelo que me falaram, não tem esse problema de limpeza, é tudo cimentado, o cemitério. Então está na hora de Tietê também cimentar o cemitério. Se não tem pessoas para limpeza, se não tem essas pessoas para ter essa manutenção no cemitério diariamente, vamos cimentar ele. Ah, não tem recurso esse ano, tudo bem, mas já coloca o recurso para o ano que vem. Será que é tão difícil isso aí? Fica uma coisa bem mais Organizada. Apresentável para ver, uma coisa apresentável para todo mundo ver, todo mundo vai andar, fácil acesso. Nosso cemitério, a maioria é com rua ainda de terra. Então é por isso que vem todo ano aqui, outros vereadores já fizeram esse requerimento, Kiko fez já, outros fizeram, que eu lembro, e toda vez pedindo a limpeza desse cemitério. Semana passada Kiko veio falar dos escorpiões. Se não limpar, vai virar um ninho de escorpião lá ao cemitério. Você pode ter certeza disso aí. Então está na hora os problemas tem que solucionar. Não adianta, senão vai toda vez vai fazer um requerimento aqui, como essa rua, a Avenida Beira Rio, como a ponte lá do São Pedro. Então, tem o problema? Vai lá e vamos solucionar, vamos acabar. Não adianta a gente voltar para trás, gente, vamos andar para frente, né? Senão a gente sempre está aqui com os mesmos requerimentos. Pode ver aí, a maioria, bastante, é repetido. Isso aí tem que começar a andar a coisa. É só isso, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento 234/2025. Está aberta a votação do requerimento 234/2025. Requerimento 234/2025 aprovado. Requerimento 235/2025. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe esta Casa de Leis se o Departamento de Trânsito, Engenharia de Tráfego e Fiscalização realizou análise técnica na Avenida América Quincariol, no cruzamento com a Rua Santa Terezinha, visando a transformação das faixas de pedestre ali localizadas em faixas elevadas. Encaminho, em caso positivo, cópia da referida análise ou, em caso negativo, que informe quando a mesma será realizada, já que essa é uma solicitação antiga e um cruzamento crônico em nosso município. Data de entrada 11/2/2025, autoria Adriano Aronchi. Está em discussão o requerimento 235/2025. Está aberta a votação do requerimento 235/2025.
Requerimento 235, 2025, aprovado. Requerimento 236, 2025. Tem fotos. Requeiro, ouvido o plenário e reiterando solicitação anterior, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com o SAMAI, providencie com a máxima urgência o conserto definitivo do vazamento de água na rua Antônio Stefani, na altura do número 15, bairro Zico Pires, bem como também, na sequência, o conserto eficaz do asfalto. Tais pedidos se fazem novamente necessário pela não resolução do problema citado e já está ocasionando danos estruturais nas residências em questão, na residência em questão. Data de entrada, 11/2/2025, autoria Kiko Aronchi. Está em discussão o requerimento 236, 2025. Está aberta a votação do requerimento 236, 2025. Requerimento 236, 2025, aprovado. Requerimento 237, 2025. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe esta Casa de Leis se a prefeitura retomará a aplicação da lei número 3.283/2012, que estabelece o estacionamento regulamentado de veículos automotores em vias e logradouros públicos, entre parênteses, zona azul, e dá outras providências. Caso a resposta seja negativa, solicito que providencie a devida revogação da lei e a consequente retirada das placas informativas do sistema de zona azul. Data de entrada, 11/2/2025, autoria Kiko Aronchi. Está em discussão o requerimento 237, 2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador autor Kiko Aronchi. Você tem uma lei, a lei tem que ser cumprida. A prefeitura cria uma lei de zona azul e não tem zona azul. Fica complicado. A prefeitura, ela instituiu a zona azul, já nasceu capengando. Nada que nasce capengando vinga. Entendeu? Ela lançou uma zona azul onde passava a ter validade a partir das 8 horas da manhã. Só que o talãozinho lá, o cartãozinho lá, vendia no comércio a partir das 9. Parece os trapalhões, né? Essa era a realidade. Aí Tietê não divulgava onde vendia o ticket da Zona Azul. Uma pessoa que vem de fora, uma pessoa que ela para o carro aqui, ela tem que sair procurar onde está. Parece aquele negócio do tesouro escondido. Você tem que sair procurar onde tem o cartão para você comprar. Ou seja, tudo que nasce meia boca, morre meia boca. E é isso que está acontecendo com a Zona Azul de Tietê. Hoje nós temos uma Zona Azul, onde não se vende mais em lugar nenhum, ninguém mais compra. Quem vem de fora e não sabe disso, fica que nem tonto procurando o cartão. Procuraram o cartão? Olha lá, mas vocês não são tontos. Aí, o que acontece? É um negócio e a prefeitura ainda ela não fiscaliza. E todas as placas estão instaladas na calçada. Zona Azul. Moral da história. Se a prefeitura não vai fazer funcionar essa Zona Azul, como eu acredito que ela não vai fazer funcionar, porque hoje ela é de forma ineficaz, ela que retire todas essas placas, guarde essas placas, e se um dia ela voltar com algum outro sistema, parquímetro, aplicativo, qualquer outro sistema, ela recoloca essas placas. O que não dá é para ficar do jeito que está. A placa anuncia a Zona Azul, a pessoa se vira e não tem para comprar, não tem para vender, não fiscaliza, não existe. E o papel da Câmara é cobrar a prefeitura. A lei está em vigor. Cumpra a lei. Ou revoga essa lei. E apresente uma nova lei com um novo sistema quando ela vier a executar. O que não dá é para ficar aí anunciando um serviço, uma regra, uma normativa que não existe. Obrigado. Continua em discussão o requerimento 237, 2025.
Passo a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Leandro Amit. Indo ao encontro que você está falando, concordo plenamente com você, Kiko. E eu fiz esse questionamento há pouco, não por meio de requerimento, mas também o fiz. Então, vou externar aqui a fala que me foi dada. A fala que me foi dada pelo secretário de Alex Honório é que eles já fizeram um estudo sobre a implantação do aplicativo e que a lei se encontra com o secretário jurídico para leitura e possível aprovação. Uma nova regulamentação por meio desse dispositivo digital, como é feito na maioria das cidades hoje, né? É usado esse instrumento digital. Então, assim, a resposta que me foi dada, até questionei novamente para ver se isso procedia mesmo, é de que já foi elaborada uma nova lei para a Secretaria de Desenvolvimento e que foi encaminhada a minuta para análise da Secretaria Jurídica. Aqui estou externando porque isso também é uma coisa que eu tenho 2 talões dentro do carro, mas eu não uso mais porque eu vejo que eles não cobram, acabam cobrando, não tem essa cobrança de fato, né? Então, essa foi a devolutiva que me foi dada em relação à legislação. Espero que isso se acelere, mas é a fala que me deram em relação a esse ponto, como você mesmo pontuou, é importante que se acelere o passo, né, e que realmente faça valer o que está na lei, ou que se traga uma nova lei aí arejada por novas condições, né? Continua em discussão o requerimento 237/2025. Está aberta a votação do requerimento 237/2025. Requerimento 237/2025 aprovado. Requerimento 238/2025. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe esta Casa de Leis qual a data prevista para o término da reforma do posto de saúde do bairro Jardim da Serra, bem como também da retomada do atendimento da população no referido local. Data de entrada 11/2/2025, autoria Lauro Paladini. Está em discussão o requerimento 238/2025. Está aberta a votação do requerimento 238/2025. Requerimento 238/2025 aprovado. Requerimento 239/2025. Tem foto. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, providencie com a máxima urgência a revitalização do ponto de ônibus localizado no início da Avenida São Paulo, no bairro Jardim da Serra, em especial o conserto do pilar de concreto que sustenta a cobertura do ponto e do banco de madeira. Data de entrada 11/8/2025, autoria Lauro Paladini. Está em discussão o requerimento 239/2025. Está aberta a votação do requerimento 239/2025. Requerimento 239/2025 aprovado. Requerimento número 240/2025. Requeiro, ouvido o plenário, que o Executivo Municipal, por meio do prefeito José Carlos Regonha Júnior, encaminhe informações detalhadas sobre o andamento do termo de ajustamento de conduta referente à Central de Tratamento de Resíduos Sólidos, esclarecendo se já foi encontrado novo local para a recepção dos materiais e acolhimento da equipe, se esse local já foi preparado para a instalação do centro, se a cooperativa contratada já trabalha na transição para a nova unidade, se já foi estipulado prazo máximo para que as cooperativas realizem a transferência em ação conjunta com a municipalidade, se o espaço apresenta condições adequadas para o desempenho das atividades, se há previsão para instrumentalizar as profissionais, se não houver, se existem outras ações de inclusão das cooperativadas em programa de financiamento ou similares, e se há previsão, já consta no orçamento de 2026. Data de entrada 11/8/2025, autoria Leandro Amit.
Está em discussão o requerimento 240/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador autor Leandro Amit. Então, o questionamento é menos fiscalizatório, mas requer um ponto de preocupação mesmo, né? Porque o termo de ajustamento de conduta, né, esse TAC, que ele foi firmado pela Secretaria de Meio Ambiente, pelo Executivo, junto com o Ministério Público, a área ambiental, né, ele tem a iniciativa de tirar as meninas que trabalham com esse recolhimento dos materiais de onde elas estão, que tem condições muito ruins, né, não tem nem banheiro, nem outras, e transferir para um outro local. Inicialmente, acho que tinha um entrave de encontrar esse local. Depois que eu apresentei o requerimento, eu recebi até alguns posicionamentos em relação a isso, de que o local, de certa forma, foi encontrado e agora é necessária essa transição desse grupo. Mas é muito importante que nós estejamos atentos e nessa cobrança frequente, porque existe um prazo para cumprimento, né, que o Ministério Público deu nesse termo ele fez nesse acordo, nesse tratado que foi feito, né, nesse termo de ajustamento, se estabeleceram prazos em um consenso entre o Ministério Público e o Executivo, para que fossem cumpridas todas as etapas. Então, mesmo que se encontre um terreno, ele tem que estar adequado, ele tem que ser numa região apropriada, ele tem que ter condições mínimas, ele tem que ter maquinário, e se a prefeitura não pode fazê-lo financeiramente nesse momento, se a gente está buscando outros meios, porque pesquisando, existem linhas hoje de financiamento para catadores, né, existem uma série de iniciativas que são importantes, só que todas essas iniciativas, elas levam tempo. A gente sabe quando qualquer vereador aqui pede uma emenda, às vezes demora 6 meses, dependendo da emenda, 1 ano, até mais do que isso. Então, o questionamento é mais para que a gente possa dar uma devolutiva para a população em relação a essas cobranças que têm sido feitas em relação aos resíduos sólidos, né, desse material de coleta seletiva. Porque hoje a gente tem gastado bastante com a retirada dos materiais da própria reciclagem. Então, esse descarte, né, esse material inservível que não serve para reciclagem, está sendo retirado pela empresa de lixo, né? E essas retiradas frequentes desse material oneram bastante o município. Então, a gente tem que estar preocupado para diminuir, porque senão a gente extrapola o contrato, tem que ficar fazendo aditivos com a coleta de lixo domiciliar, né? Que é um outro contrato totalmente diferente. Então, uma ação interfere na outra. Então, essa coisa mais organizada, essa central mais selecionada é importante. Então, os apontamentos aqui buscam, na verdade, trazer mais clareza para isso e o que não precisarem da Câmara, que eles possam se posicionar, para que a gente possa agir numa ação conjunta e acelerar esse processo para que se cumpram os prazos e, consequentemente, aloquem essas catadoras num novo local mais adequado. Muito obrigado. Continua em discussão o requerimento 240/2025. Aproveitando, Leandro, estão os 2 novos vereadores da cidade de Cerquilho, vão precisar de um apoio deles lá, nessa tratativa, porque nós temos um terreno, né, junto com o Cerquilho, e estamos só dependendo da palavra lá do nosso prefeito, do prefeito de Cerquilho, já para se ajustar, para que isso aconteça, né, e a gente colocar essa... Peço uma parte, Mário. E até um ponto, já houve a sinalização que vai a esse encontro. Então, até uma contraproposta, pelo que eu soube lá de Cerquilho mesmo, né, já houve essa contraproposta, o que nós pensávamos já foi proposto. Então, acho que a gente pode caminhar esse encontro e agora é um diálogo maior com as catadoras para adequar esse local às condições que elas realmente precisam. É o empenho das catadoras, não é só da prefeitura, tem que ter essa ação conjunta mesmo, de todos eles para acontecer. Mas essa etapa que parecia ser a mais difícil, eu acho que ela já foi vencida. Então, continuando, né, essa tratativa entre os 2 executivos, que vai chegar num ponto comum aí e vai dar certo, com certeza. Está aberta a votação do requerimento 240/2025. E peço para subscrever. Requerimento 240/2025, aprovado. Requerimento 241/2025. Requeiro, ouvido plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal
para que, após contato com a secretaria competente, informe esta Casa de Leis da possibilidade da realização do recapeamento da Avenida das Seringueiras, nos bairros Povo Feliz e CDHU. Data de entrada, 11/2/2025, autoria Raquel Bazelotto. Está em discussão o requerimento 241/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Carlinhos Labareda. Esperamos que esse recapeamento saia e as lombadas sejam colocadas nos devidos lugares que hoje se encontram. Muito obrigado. Continua a discussão o requerimento 241/2025. Está aberta a votação do requerimento 241/2025. Requerimento 241/2025, aprovado. Requerimento 242/2025. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe esta Casa de Leis da possibilidade da realização de fiscalização de trânsito nos horários de entrada e saída das escolas municipais de educação básica, EMEBs, bem como também o reforço na sinalização de trânsito nesses locais, em especial com a colocação de placas R19 com a indicação de velocidade máxima permitida. Data de entrada, 11/8/2025, autoria Raquel Bazelotto. Está em discussão o requerimento 242/2025. Está aberta a votação do requerimento 242/2025. Requerimento 242/2025, aprovado. Não havendo mais matéria para o expediente e não havendo nenhum vereador inscrito para fazer uso da palavra livre, solicito permissão ao plenário para podermos passar sem intervalo para a ordem do dia. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levante-se. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que proceda com a verificação de presença para que possamos passar para a ordem do dia. Adriano Jacinto, presente. Carlinhos Labareda. Presente. Dr. João Martellini. Presente. Kiko Aronchi. Presente. Lauro Paladini. Presente. Leandro Amitti. Presente. Marcos Canatelli. Presente. Mário Júnior. Presente. Raquel Bazelotto. Presente. Silvio Freitas. Presente. Valmir Jacomazzi. Presente. Havendo o número regimental, solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura do primeiro projeto que será discutido e votado na presente ordem do dia. Emenda substitutiva número 01/2025. Substitutiva número 01/2025. Altera a emenda aditiva número 01/2025. Data de entrada 6/8/2025. Autoria Lauro Paladini. Esta subemenda pretende alterar a emenda aditiva número 01/2025, com a finalidade de permitir o licenciamento de condomínios horizontais de lotes em áreas sem redes de abastecimento de água e esgotamento sanitário, no caso de condomínios cujos lotes possuam área mínima de 1.000 metros quadrados. Está em discussão a subemenda substitutiva número 01/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Dr. João Martellini. Senhor presidente, nobres colegas, funcionários desta casa, demais pessoas que nos honram com suas presenças neste recinto e demais pessoas que nos assistem. Esta subemenda substitutiva número 1/2025 do nobre colega Lauro Paladini, assim como as demais emendas apresentadas pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, elas dizem respeito ao projeto de lei número 46/2025, que dispõe sobre o licenciamento de empreendimentos de condomínio horizontal e da outras providências, que é de minha autoria. Como constou na justificativa deste projeto, ele tem por finalidade disciplinar para o município de Tietê a previsão constante na Lei Federal número 13.465/2017, onde, em seu artigo 58, altera o Código Civil Brasileiro, quando insere o artigo 1358-A,
e institui a possibilidade de existência do condomínio de lotes, inclusive como uma modalidade de incorporação imobiliária. Esta nova forma vem a facilitar e muito os condomínios horizontais, pois exime da necessidade de aprovação de uma unidade residencial padrão em todos os lotes para posterior alteração de projeto para a residência definitiva. O projeto também visa facilitar a aprovação desse tipo de empreendimento para a prefeitura, incorporadores e ainda para os agentes delegados das serventias de registro imobiliários, pois torna o processo de incorporação muito mais simples, bem como para a conclusão desses condomínios. Ainda o projeto tem a intenção de manter nosso município em sinergia com a legislação federal em suas atualizações. Portanto, eu peço o apoio dos nobres colegas para a aprovação desta subemenda, das emendas da Comissão de Constituição e Justiça e do projeto de lei 46/2025. Muito obrigado. Continua em discussão a subemenda substitutiva número 01/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Leandro Amit. Vou complementar a fala do doutor. Esse projeto ele foi bem acolhido pelas comissões e ele seguiu todos os ritos necessários legais. Era um projeto que exigia audiência pública, então, como falo aqui, posso ser ratificado pelos 2 outros membros, né, da comissão e para as pessoas que aqui estão, que nós fizemos a audiência da forma mais democrática possível, com a participação de todos. As partes, não posso dizer favoráveis e contrárias, mas que tinham pontuações a serem inseridas no projeto, puderam falar, assim como pudemos pensar não só durante a audiência, como posteriormente em reuniões individuais com esses grupos, né, debater incansavelmente cada um dos pontos, e hoje esse projeto de autoria do Dr. João Batista, ele, na verdade, resulta num consenso desses grupos. Então, para além do trabalho que ele fez muito bem feito, tem também as partes interessadas nesse projeto, seja com aditivos ou não, com modificações ou não, estão em consonância. Então, hoje a gente segue com um projeto bem livre de amarras, né, quaisquer que podiam existir. Então, as pessoas conseguiram dialogar, né, explicando aqui as emendas. As emendas dizem respeito à metragem, que tinha um debate se seriam 5 metros de testado ou 7 metros, da metragem mínima, mas se chegou a um acordo, né, que seriam 7 metros, assim como se chegou a um acordo sobre o esgotamento sanitário, que terrenos pequenos seria muito difícil você acondicionar fossas sépticas ou biodigestores pelo tamanho do terreno. Então, por sugestão até do Augusto, que está aqui, do Pedro também, né, e aí a subemenda do Lauro, que estava presente nas discussões, se autorizou que isso fosse feito em terrenos com mais de 1.000 metros. Então, toda essa sistemática do projeto, das emendas e subemenda, elas são resultado do debate. Então, ela afasta qualquer previsão de contestação jurídica por conta desse fator específico. Então, foram debates muito bons, né? Aqui sem muitos conflitos, mas sem nenhum confronto, né? Foi um conflito de ideias mesmo. E ninguém aqui quis fazer prevalecer a sua opinião, porque cada um entendeu o ponto que o outro estava discutindo, e a comissão se alegrou, que o Dr. João também, todos os outros, porque foi um diálogo muito facilitado, até certo ponto. Nós achávamos que seria mais quente, calorado, mas foi muito facilitado, e a gente conseguiu chegar a um consenso até de forma rápida, né? E hoje é um projeto que busca arejar um pouco a legislação, trazer assim, um regramento jurídico para o que não existia, né? Então, há uma inovação aqui dentro da nossa legislação para que possibilitasse um melhor trabalho dos empreendedores, mas também um melhor acesso das pessoas a esses loteamentos, a esses condomínios. Perfeito? Então, para os colegas, eu tenho como corroborar, né, explicar esse ponto para todos que vão agora votar, né, e ratifico o pedido do Dr. João Martellini, porque o projeto ele é resultado das pessoas que participaram da audiência e que suscitaram ali diversos pontos, e ele é fruto de um consenso. Não teve aqui nenhum embate que não fosse atendido de forma plena dentro do projeto. Continua em discussão a subemenda substitutiva
número 01/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Lauro Palladini. Primeiramente, boa noite, senhor presidente, caros colegas, funcionários da casa, público presente, em especial hoje aos amigos Danilo, Felipe César, da nossa querida cidade vizinha, Cerquilho. Queria aqui também deixar o meu apoio, logicamente, à subemenda de minha autoria, mas a esse projeto muito bem colocado pelo Dr. João, e, como disse aí o Leandro, que nós tentamos aí, como vereadores, como legisladores, atender a maioria que compartilhou das informações para que ficasse o melhor possível esse projeto, tá? Adequando as leis, lógico, né, já existentes, mas para que pudesse aí, de fato, favorecer o nosso município de Tietê. Então, deixo aqui meu voto favorável e peço aos nobres colegas que possam aí também positivar o... Laura, eu peço uma parte, até é importante referenciar que essa doutrina legal, essa legislação, ela cria alguns dispositivos, mas esse condomínio ele está condicionado a outras variantes legais, como as avaliações do GRAPOAB, da legislação de zoneamento e todos os outros pontos do nosso município. Então, se pensou em todos esses aspectos para criar. Então, nós conversamos com todas as partes e todos foram aceitar essa condição dentro de tudo que é estabelecido. E aqui agradeço a participação da Verônica, que esteve aqui falando com o Pedro, o Augusto e todos os outros, que também cederam em alguns pontos e acharam que era relevante o que devia ser feito. Correto. E a nossa lei em Tietê precisa ainda de muitas alterações, né, que com certeza essa casa irá enfrentar com a mesma lealdade que foi aqui, escutando a todos e atendendo aí a maioria, que é isso que a gente tem que fazer o nosso trabalho, atender a maioria da nossa população. Ok? Obrigado, presidente. Continua a discussão, a subemenda substitutiva 01/2025. Quero deixar aqui um exemplo aqui, muito bacana da Câmara, né? Muito válida. O projeto veio do Dr. João, de autoria do Dr. João Martellini, e a gente teve esse diálogo entre o autor, entre também as partes interessadas, né, que vem os empreendedores, entre os vereadores, a CCJ, e chegamos num ponto bem comum, que, né, o executivo, quer dizer, foi todo mundo diálogo, e é isso que nós temos que aprender e fazer sempre, conversar, dialogar e chegar num ponto comum. Parabéns a todos os envolvidos. Está aberta a votação da subemenda substitutiva número 01/2025. A subemenda substitutiva 01/2025 está aprovada por unanimidade. Emenda aditiva número 01/2025. Adiciona dispositivos do projeto de lei número 46/2025, data de entrada 25/7/2025, autoria Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Esta emenda e a emenda subsequente pretendem alterar o projeto de lei 46/2025 com a finalidade de proibir o licenciamento de condomínios horizontais de lotes em áreas sem redes de abastecimento de água e esgotamento sanitário, cujos lotes possuam menos de 1.000 metros quadrados. Aumentar o tamanho mínimo dos lotes que não sejam comerciais, industriais ou em áreas de interesse social e estabelecer a obrigatoriedade da observação dos demais parâmetros de legislação municipal e do GRAPROAB. Está em discussão a emenda aditiva 01/2025 com a nova redação dada pela subemenda substitutiva 01/2025. Peço a palavra, senhor presidente, bem rapidamente. Com a palavra o vereador Leandro. Acho que até algo novo para vocês, né? Em relação àquela atestada, nós conversamos com os outros interessados também, e chegamos à conclusão que, para aquelas áreas comerciais, a gente podia ter uma flexibilização, porque o objetivo daí não seria aquele da favelização do processo,
porque as áreas comerciais, elas atendem um outro requisito, não é requisito de atendimento de moradia, e sim de investimento no município. Então, houve essa flexibilização em relação às áreas destinadas à área comercial ou industrial. Tá bom? Continua em discussão a emenda aditiva 01/2025. Está aberta a votação da emenda aditiva 01/2025, com a nova redação dada pela subemenda substitutiva 01/2025. A emenda aditiva 01/2025 está aprovada com a nova redação dada pela subemenda substitutiva 01/2025. Emenda substitutiva número 06/2025. Substitui dispositivo do projeto de lei número 46/2025. Data de entrada 25/7/2025. Autoria Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Está em discussão a emenda substitutiva 06/2025. Está aberta a votação da emenda substitutiva 06/2025. A emenda substitutiva 06/2025 está aprovada. Projeto de lei número 46/2025. Dispõe sobre o licenciamento de empreendimentos de condomínio horizontal e dá outras providências. Data de entrada 30/5/2025. Autoria João Martellini Filho. Está em discussão o projeto de lei 46/2025, com a nova redação dada pelas emendas aditivas 01/2025 e substitutiva número 06/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Kiko Aronchi. Senhor presidente, doutor Martellini, autor do projeto, diante de todo o trabalho feito por essa casa, pelos membros que se debruçaram pelo assunto, agora eu voto favorável a esse projeto. Até então eu não votaria favorável a esse projeto. Depois do trabalho feito por essa casa e todos os seus membros, eu sinto a segurança de votar favorável nesse projeto. E eu acho que esse é o trabalho que se espera da gente. Foi por uma falta de trabalho como esse que o Terra Santa Maria nasceu sem trevo de acesso, de entrada e de saída. Essa Câmara, ela aprovou a construção de 400, 500 terrenos lá, na beira da pista, sem entrada e sem saída. E até hoje, 25 anos após, sei lá quantos anos, o município enfrenta um problema para fazer um trevo de acesso, de entrada e saída para 500 famílias. E que hoje é aumentado pelo Jatobá, que fez um empreendimento lá, e que vai ser aumentado com as casas populares que é ali também. O que aconteceu? Prefeitura no apagar das luzes lá do ano X, lá, dia 31 de dezembro, liberou a construção do empreendimento lá, sem entrada, sem saída, sem acesso, sem... A gente paga o preço até hoje. A gente paga o preço até hoje. Muitos problemas de falta de água em Tietê, nos dias de hoje, é porque lá atrás, na concepção de um bairro, de um empreendimento, não se foi pensado numa rede de água, de esgoto compatível, para a demanda de X famílias. Libera, constrói, pau, depois vê o que dá. Está aí, pagamos o preço. Então, a gente sabe que tem os interesses dos empresários, a gente sabe que tem o cuidado por parte do município, a gente sabe que tudo isso desemboca no cidadão, na pessoa comum que vai lá e compra o terreno, que vai lá, sonha e junta dinheiro e faz sua casa. Só que tem que ser de forma saudável, sustentável, segura, prudente. Porque senão, mais uma vez, o problema cai no colo de todos, como está caindo lá.
Quando sai um atropelamento lá no Terra Santa Maria, um acidente, não é só um morador de lá que sofre. A cidade inteira sofre. Às vezes trabalha com a gente, às vezes joga bola com a gente, conhecido aí. Então, declaro meu voto favorável e que isso sirva aí de baliza até para outros casos que o município vem apresentar. Obrigado. Continua em discussão o projeto de lei 46/2025. Está aberta a votação do projeto de lei 46/2025 com a nova redação dada pelas emendas aditivas 01/2025 e substitutiva 06/2025. Projeto de lei número 46/2025 está aprovado por unanimidade com a nova redação dada pelas emendas aditiva número 01/2025 e substitutiva 06/2025. Não havendo mais matérias para serem apreciadas na ordem do dia, está aberto o período para explicação pessoal sobre os projetos discutidos e votados na ordem do dia. Como nenhum vereador deseja fazer uso da explicação pessoal, eu agradeço a presença de todos e convoco os nobres vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 19 de agosto de 2025, terça-feira, às 18h30. Está encerrada a presente sessão. Muito obrigado a todos.